Bom, então eu fiz essa parte 8 da série Entidades sobre os Crop Circles. E houveram muitos questionamentos, muitas opiniões, e as pessoas falaram muito sobre o assunto, de forma que indagaram coisas e me corrigiram em alguns aspectos de coisas que eu poderia ter falado por outras palavras, uma série de coisas em relação aos agroglifos. Então eu achei que necessário fazer mais um vídeo sobre esse assunto, porque assim, ó, o vídeo que eu apresentei ali, a Entidades Parte 8, é uma coisa muito simplificada mesmo. O assunto dos agroglifos dá uma série só sobre crop circles, dá uma série só sobre isso, porque é um assunto extenso, tem vários ângulos, vários casos em específicos, os casos mais famosos que aconteceram, dá de explorar cada um deles, as várias formas de explicação, as diferenças entre a comunidade ufológica, o que cada um pensa, as principais teorias. O negócio vai longe. Então, eu quero falar mais um pouco sobre isso tudo e por isso estou fazendo esse vídeo. Alguns questionaram, por exemplo, os casos em que o trigo ele fica dobrado, né, de forma que parece que foi derretido de alguma forma. As medições com os medidores de todos os tipos que os ufólogos levam para observar campos eletromagnéticos ou radiação ou alterações físico-químicas, né, na região do local, em função de ter havido ali um contato com alienígenas, vamos dizer assim, né, ou alguma força oculta. Há indícios de mudança, alteração na estrutura física do local, né? Então, existem essas evidências e as pessoas disseram assim, bom, se forem os circle makers que fazem os círculos, não haveria esses fenômenos acontecendo no local, né? Como o trigo que derrete, que fica dobrado, as medições feitas pelos especialistas. Não era para aparecer nada, porque são só um grupo de pessoas ali fazendo esses círculos, né? Só que, na verdade, se a gente admitir os circle makers dentro do nosso quadro de investigação, tá? Não estou dizendo que são os circle makers que fazem todos os círculos. O que eu estou dizendo é que os circle makers existem, estão aí fazendo também e estão na área. Então a gente tem que englobar eles dentro do nosso âmbito de pesquisa aqui, para poder compreender o fenômeno na totalidade. Então, nós trazemos para o nosso âmbito de pesquisa e abrimos o leque de possibilidades da explicação do fenômeno. Os circle makers, eles podem estar fazendo manifestar ali algum tipo de fenômeno também, a nível parapsíquico, a nível de canalização ou de mediunidade, ou seja, algum tipo de fenômeno ali espiritual que pode desencadear fenômenos físico-químicos também, né? Da mesma forma como aliens poderiam desencadear esses eventos, a presença dos psychomakers no local, imbuídos de uma força parapsíquica ou de algum tipo de contato extradimensional, etc., eles podem também ali originar esses fenômenos que são depois observados pelos cientistas, quando chegam os cientistas, né, os interessados e os ufólogos que chegam no local depois com suas máquinas para fazer testes de campo eletromagnético e tal, acabam registrando esses fenômenos por causa do fenômeno ocorrido durante a execução dos ciclos pelos circle makers, onde ali acontecem também fenômenos extrafísicos ou espirituais, ou de qual seja a classificação. Acontecem fenômenos ali, como eu falei no vídeo passado, né, presença de orbes e toda uma sensação vivida por aqueles indivíduos enquanto estão executando esses círculos. Agora, na minha sincera opinião, eu acho que tem mais a ver realmente com alguma força por detrás da questão humana. A questão humana está realmente na situação. Se você observar essa evolução dos círculos, né? Os primeiros círculos que surgiram em 1980, 70 para 80, e começa a surgir esses círculos na Inglaterra, né? Eram círculos simples, realmente simples, e depois foram ganhando um pequeno nível de complexidade durante os anos 80. Começou a ficar um pouquinho mais complexo, só que ainda super simplificado. E a partir daí que surge o Dave e o Doug, que vão contar a sua história. Eu acredito de fato que eles tenham sido os indivíduos que iniciaram essa brincadeira, que acabou virando algo sério depois. Eles iniciaram de fato isso nos anos 70 e nos anos 90 que eles vêm a público, ou seja, eles não ganharam dinheiro nenhum vindo a público, eles não ficaram ricos contando a história, eles são pessoas velhas já que esperaram décadas e décadas para poder revelar o segredo deles.
eles mostraram todas as maquetes, todos os desenhos e todo o projeto que era utilizado para fazer os círculos. Isso tudo foi muito bem documentado e eu acredito que sim, que eu vou dar a minha opinião aqui durante essa série, né? Vou dar a minha opinião, de fato, do que eu acho que esteja acontecendo. Eu acho, então, que eles iniciaram algo ali, uma brincadeira mesmo, eram círculos extremamente simples, é o que eu estou falando. Hoje em dia nós já temos símbolos de alta complexidade, com símbolos binários de computação, fazendo referência a sociedades antigas, sociedades secretas, usando simbologias das mais variadas fontes e geometria sagrada. E nossa, os círculos hoje em dia eles carregam criptografia de todos os tipos que você possa imaginar. De simples círculos no milharal, que foram os que surgiram em 1970 e poucos, até os dias de hoje, nós temos uma evolução, uma historicidade no fenômeno dos crop circles. Uma historicidade, o que indica um fenômeno social. É isso que eu quero trabalhar com vocês aqui, essa ideia também, né? Observe, por exemplo, os grupos de pichadores. Vamos fazer aqui uma analogia entre os crop circles na Europa e os pichadores pelo mundo todo e nos seus bairros. Observe no seu bairro, existe um grupo de pichadores que defende uma ideia local daquele bairro. Eles provavelmente têm um símbolo que eles picham, que é a identidade daquele grupo de pichadores naquele bairro. Só que cada bairro também tem os seus pichadores e cada um deixa suas siglas, e alguns deles fazem parte de outros grupos maiores. Então, em vez de deixar a própria assinatura ou do seu bairro, ele deixa de um clã. Por exemplo, aqui no meu bairro a gente tem os rappers, por exemplo, que também tem grupos de pichação dentro do grupo de rap, e eles têm um símbolo. Então tem uma galera que, em vez de pichar a sua assinatura, picha a assinatura do grupo que faz parte, que é rival de outro grupo, que picha mais em tal região. Existe aqui na cidade que eu moro uma biodiversidade, um ecossistema que é o universo da pichação, onde eles têm linguagens próprias, eles se encontram, eles vivem esse métier, tá entendendo? Enquanto você está indo trabalhar, está chegando no trabalho, está indo levar a criança no colégio e tal, existem os grupos de pichadores que normalmente têm uma faixa etária, né? São pessoas de uma mesma faixa etária jovem para início da vida adulta, né? Vamos dizer até os 30 anos, você não vai ver pichador velhaco na rua. É uma coisa mais da juventude mesmo. Você vai ver esses grupos, eles se encontram, eles são amigos, o fulano picha, é amigo de ciclano que também picha, que é amigo do outro, mas o outro faz parte de outro grupo de pichador, que é de outro bairro, que não sei o que. É uma malha, você está entendendo? E com linguagem própria, ou seja, eles quando picham, eles picham não para... Existe um significado interno e um externo. O pichador, quando ele picha para mostrar para a sociedade a revolta dele, para mostrar para a sociedade essa luta dos pichadores contra o sistema, contra a própria sociedade, né? Um grito, né, deles, é o grito de revolta deles, porque é um fenômeno social oriundo na anarquia, né, a pichação. Mas eles também mandam uma mensagem para eles próprios e para os outros grupos que estão relacionados. Por exemplo, quem deixa uma pichação no local mais alto, se você deixar a sua assinatura no local mais alto, você vai ser mais bem visto pelos outros grupos, que vão falar, nossa, o fulaninho de tal deixou um pichado lá no topo daquela torre, e ele é do grupo outro. Então já existe toda uma questão moral por detrás desses grupos de pichadores. É o que eu estou dizendo, é um métier, é um pequeno universo com as suas regras, com as suas linguagens, com as suas trocas de ideias, com as suas rinchas, com tudo. É um pequeno universo. E coloque isso tudo em relação aos agroglifos. O desenvolvimento de uma cultura começou com Doug e Dave. Eles próprios começaram a fazer esses símbolos durante a vida deles. Foi a vida de Dave e Doug que eles brincaram e eles próprios evoluíram os desenhos. Doug era um artista, como eu já falei para vocês, e eles foram transformando aquilo num hobby meio trollagem, tá entendendo? Eles gostavam de ver o impacto que isso causava, então eles começaram com essa ideia e foram fazendo os círculos no decorrer dos anos, das décadas da vida deles. E outras pessoas que viviam na região começavam a ver a coisa, né? Ou seja, vamos supor que você mora
4, 5 quadras da casa do Doug e do Dave, ou você mora no bairro próximo, e você lê os jornais e você começa a ficar entretido com aquilo tudo. Meu Deus, esses desenhos estão aparecendo nas plantações, é aqui da minha cidade. Não é que nem nós que estamos no Brasil, em outra realidade, vendo só pela internet. Vamos supor que você vivia lá na região da Inglaterra quando começaram a aparecer esses círculos. E você começa lá, você é uma pessoa e começa a falar, meu Deus, o que será que é isso tudo? E ao mesmo tempo você tem um filho, vamos supor, você cresce, tem um filho, teu filho já vai nascer naquela cultura, já desde criancinha vendo essa história dos crop circles, e você vai, vamos supor que uma hora você vai descobrindo da onde que aquilo realmente vem. Você conhece Doug e Dave, o segredo é passado para você, e você começa a trabalhar a questão, teus filhos vão trabalhar a questão também, e você vai criando uma cultura que nem a pichação, por exemplo. A pichação é uma cultura. Se você prender todos os pichadores de um bairro, no ano que vem tem novas pichações de um novo grupo, porque as pessoas elas passam pelo movimento. As pessoas elas vivem, nascem, crescem, morrem e novas virão, porque é um movimento, é um ideal, é uma coisa que está na esfera do conceitual. A pichação, por exemplo. Esses grupos sociais são metafísicos. Basicamente, as pessoas entram e saem, e novas entrarão e sairão, e o negócio, a máquina continua. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que existe uma cultura surgindo ali. Doug e Dave começam a trabalhar essa questão, outras pessoas começam a ver isso ali em volta, começam a ver que é possível, que é só pegar uma tábua de madeira e fazer os círculos, e os círculos começam a se alastrar durante a década de 80, a década de 90, aquilo explode e entra bombando em 2000, e aí os círculos mais complexos e os enigmas mais misteriosos começam a surgir já nos anos 2000. É na virada do século que começa realmente a era dos agroglifos. A maioria na Inglaterra, começa a surgir alguns na Itália. É o que eu vou aprofundar no próximo vídeo. Vou trabalhar o fenômeno que houve na Itália com linguagem binária de computador, o fenômeno que houve perto dos comunicadores, dos radiotelescópios, que é o Crop Circle de Sheboygan e a mensagem do Arecibo de 1974. Eu quero explorar esse caso e quero explorar o outro caso do Crop Circle de Enki, na Itália, que ficou bem conhecido também, dentre outros assuntos. Tem muita coisa para falar, tem muitos ângulos da questão para abordar. Tá? Eu quero terminar de desenvolver essa ideia que eu estou falando sobre o desenvolvimento de uma cultura dentro da questão dos crop circles. Existe já naquela região da Inglaterra, no sul da Inglaterra, existe ali distribuído como se fosse um grupo cultural, como eu estou dizendo, com as suas linguagens próprias, com grupos que lideram ou que lutam entre si, ou que uma luta do bem, vamos dizer assim, para ver quem faz os enigmas mais interessantes ou quem atrai mais impacto, ou seja, eles brincam entre si, eles trabalham entre si, e ainda existe toda a questão parapsíquica possível, e quem sabe alienígena também, mas eu estou partindo mais de um outro ângulo da visão, uma questão ali que não é só alienígenas ou seres extradimensionais. O ser humano está 100% presente na questão dos crop circles. Existe uma necessidade do ser humano em ação e de uma espécie de outro fenômeno oculto que é a questão alien ou espiritual, entidades ou outra explicação possível, mas existe sempre a questão humana também. A gente tem que tentar compreender essa questão no seu todo. É um fenômeno de uma complexidade realmente incrível, tanto se forem alienígenas propriamente ditos, ou se forem pessoas imbuídas de forças, ou se for ainda outra explicação. Vamos tentar durante essa série aqui sobre os crop circles e ajustando as coisas, ver onde é que a gente chega. Eu vou encerrando por aqui, mas a gente fica na parte 2. Um grande abraço.